Olá, eu sou Sérgio Martins e essa é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi manchete nessa primeira semana de novembro de 2015, que foi um trágico acontecimento aqui no Brasil, que envolveu uma criança que foi picada por um escorpião. Essa criança acabou morrendo e, em virtude disso, os seus pais eles fizeram um pacto de morte também e decidiram se suicidar, porque para eles a perda do filho era algo assim absolutamente irreparável. Eu não vou falar sobre esse caso específico, mesmo porque não seria nem adequado, não seria correto, mas eu vou usar simplesmente ele como inspiração para poder tratar um pouquinho sobre esse assunto. Se a perda de um ente querido já é um negócio muito difícil, se já é um negócio assim extremamente complicado, imaginemos então quando se trata da perda de um filho. Imaginemos a dor que essa pessoa sente. Porque além da questão da perda do ente querido, você tem a questão da inversão da ordem natural da vida da gente. O que acontece de forma geral são os filhos enterrarem os seus pais. Quando são os pais que têm que enterrar os seus filhos, é muito natural que, além da própria dor da perda, que essa dor seja potencializada por essa inversão de fatores. E nesse ponto, e um dos motivos pelos quais eu não vou falar especificamente sobre o caso que inspirou a criação desse programa, é exatamente o fato de que, por mais empatia que você tenha, por mais capacidade que você tenha de poder imaginar o que o outro esteja sentindo, é simplesmente impossível você imaginar essa dor. É simplesmente impossível você, que nunca passou por uma situação como essa, imaginar o que é a dor da perda. Mesmo porque quando a gente pensa numa criança, quando a gente pensa num serzinho que está começando a vida, a gente fica imaginando aquela vida que está começando e que tem um grande futuro pela frente. A gente nunca imagina, a gente nunca para pensar que existe a possibilidade dessa criança vir a morrer por qualquer motivo. E é uma coisa natural, como diz a sabedoria popular, para morrer basta estar vivo. Mas você não consegue compreender, além de tudo, além daquela inversão de fatores que são os pais terem que enterrar os seus filhos, você não consegue imaginar o porquê uma criança, uma vida que teoricamente está se iniciando, que está começando a sua caminhada, que ela possa ser interrompida de uma maneira. Se é para uma doença, já é um negócio assim terrível. Agora imagine no caso de um acidente, como foi esse caso que aconteceu recentemente. Quando a gente chega nessas coisas incompreensíveis, se a gente for buscar no Espiritismo uma explicação, a gente encontra essa explicação. A gente encontra motivos possíveis pelos quais ocorre uma morte de criança. E não é simplesmente uma questão de teoria, mas é uma questão de prática. Eu acho que, principalmente depois do filme sobre a vida de Chico Xavier, as pessoas, se não todas, mas a grande maioria das pessoas, tomaram conhecimento do trabalho que ele fazia das cartas das mães. Aliás, o filme todo, o filme que trata da vida, ele tem como linha principal exatamente aquele casal que havia perdido um filho. E eles estavam inconsoláveis, estavam tendo a vida deles como se fosse destruída. E foi exatamente uma dessas cartinhas, as chamadas cartinhas do além, que Chico psicografou e que entregou para a mãe, que mudou a vida dos personagens. Evidentemente aquilo era ficção, não se tratava de um caso real, um caso específico. Mas existiram milhares de casos como aqueles. Milhares de casos onde a comunicação do ente querido, a comunicação de uma criança que está lá do outro lado, se dirigindo aos seus pais, se dirigindo ao seu pai e à sua mãe, que serviu de alento, serviu de consolo para esses corações. E não só com o Chico, não é um trabalho que Chico fazia especificamente.
Muitos médiuns, mesmo na época de Chico, desenvolviam esse trabalho. E atualmente existem vários médiuns que se dedicam efetivamente à continuidade desse trabalho. Se você quiser dar uma olhadinha no YouTube, existem vários vídeos desse tipo de comunicação. Basta você procurar lá por Alaor Borges, por exemplo, que é um médium lá de Uberaba e que faz esse trabalho há muito tempo, que você vai encontrar inúmeros vídeos a respeito. Mãe, estou acompanhada de uma freira, a nossa irmã Perpétua, que me esclarece que a nossa formação católica não nos possibilita uma avaliação precisa do que está acontecendo, mas afirma que as páginas dos textos sagrados fazem referência ao contato entre os dois mundos. Tem sido ela um anjo que me esclarece, junto ao meu bisavô Antônio, aqui presente, e meu tio Francisco. Mãe, imagino o quanto a senhora se sentiu machucada interiormente. Apesar de você ter esse vídeo no YouTube, vários vídeos, não só do Alaor, mas você tem do Orlando Noronha e de outros médiuns também, do Bacelli, você tem alguma coisa lá. Mas eu sugiro que, caso você tenha interesse, caso você goste desse assunto, que quando você souber que existe um trabalho desse sendo desenvolvido, que você procure acompanhar pessoalmente. É uma experiência fascinante, é uma experiência emocionante. Você vê como um médium que não conhece a pessoa, que não conhece o destinatário, como ele pode descer a detalhes da vida pessoal, tanto daquele que desencarnou como daqueles que ficaram, como ele pode descer a detalhes da vida pessoal que eram absolutamente desconhecidos de todos. E também a própria maneira como os pais recebem a cartinha que veio do seu ente querido. Eu acho uma experiência extremamente interessante para todo mundo. Se você tiver oportunidade, dê uma olhada nisso. Essas cartinhas que o Chico psicografava, que outros médiuns se dedicam a psicografar hoje em dia, são a prova de que a vida continua. E mais do que isso, é o grande consolo para os pais, para um pai, para uma mãe que perdeu seu filho, de saber que o seu filho permanece vivo e que essa foi uma separação meramente temporária. Mesmo para aqueles que não estejam envolvidos diretamente com o assunto, tomar conhecimento dessas cartinhas, perceber, descobrir qual era a relação das pessoas nessas cartinhas, é extremamente útil para nós nos preocuparmos em praticar o desapego. Porque nós somos muito apegados a pessoas e a coisas. E nós estamos aqui nesta vida, nessa encarnação atual, nós estamos aqui de uma maneira assim absolutamente de passagem. E nós precisamos cultivar aquilo que é chamado da impermanência. Nós estamos aqui hoje e amanhã não estaremos novamente. A única certeza que nós temos na nossa vida é a certeza da nossa morte física. Então, é importante praticar esse desapego, até por uma questão da gente não vir a sofrer amanhã. E quando nós praticamos esse desapego, eu não estou dizendo que a gente simplesmente vai pegar e vai deixar de lado as pessoas a quem nós amamos, mas é tratar essa perda, tratar essa situação de separação como uma separação temporária, como uma separação que em breve haverá a reunião de todos nós, porque mais cedo ou mais tarde todos nós nos reencontraremos no plano espiritual. Mas existe um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar também nessa situação dessa perda. Muitas vezes nós focamos muito naquele familiar que nós perdemos, naquele familiar que passou para o outro lado. E nós ficamos de tal maneira obcecados com isso, nós sofremos de tal maneira com essa separação, que nós esquecemos daqueles que ficaram aqui. Nós esquecemos daqueles que permaneceram conosco. Ficamos tão chorosos com a perda e deixamos de festejar a vida daqueles que estão conosco. Uma das reflexões que nos leva
a gente observar esses fatos todos é exatamente essa, de que, ok, precisamos lamentar a perda que nós tivemos, mas nós não podemos permitir que a nossa vida pare por ter acontecido isso, não podemos permitir também que aqueles que ficaram aqui sejam por nós desprezados ou sejam por nós menosprezados. De qualquer maneira, as pessoas que passam por uma situação como essa, passam pela situação de uma perda terrível, como é um pai ou como uma mãe que perde um filho, não adianta a gente tentar ser lógico e racional com eles, porque isso realmente não vai funcionar. Mas o que nós precisamos dar para essas pessoas é nosso carinho, é nosso amor, é nosso suporte. Até porque essa é a grande oportunidade que nós temos para sermos solidários com essas pessoas. Nós precisamos cultivar essa fraternidade. Nós precisamos, mais do que nunca, perceber as pessoas que estão ao nosso lado sofrendo e dar um suporte e dar um apoio a essas pessoas. O mundo muitas vezes está muito frio, principalmente em função da tecnologia, nós estamos muito voltados para nós mesmos. É hora da gente pegar e começar a nos abrir, a abrir o nosso coração para o nosso irmão. É hora da gente começar a voltar a cultivar as boas relações, porque são essas boas relações que garantem a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Eu agradeço a sua atenção e desejo de coração que você seja feliz.